Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês. Para quem não me conhece, que não é aluno da ENGEP, meu nome é Alan, sou professor da ENGEP já tem 1 ano e meio, principalmente no módulo de anatomia e um pouco no módulo de cirurgia também. Agradecer bastante o convite da Regiane, a sócia proprietária da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica e também diretora do curso da ENGEP de Instrumentação Cirúrgica, por abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre anatomia e para conseguir tirar algumas dúvidas que até mesmo para médicos, por vezes, essa parte de nomenclatura anatômica é um pouquinho chata. Então a gente vai conversar um pouco hoje, fiquem à vontade para perguntar quando quiserem. Eu tentei preparar algo um pouco mais interativo, alguns alunos da escola vão perceber que tem coisas muito em comum com o que a gente fala, né? E a gente no final abre para uma discussão geral, certo? Então, vou falar um pouquinho dos planos anatômicos para vocês, mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é anatomia. Não adianta querer falar de plano anatômico se a gente nem sabe o que é anatomia direito. Então, anatomia, o termo, né, a etiologia dessa palavra se origina do grego, que seria cortar em partes. Então, desde os primórdios da humanidade, o homem tem a característica de descarnar animais e conseguir entender um pouquinho sobre a morfologia, tanto dos animais como, no passar do tempo, dos humanos. Então, seria o significado da palavra mesmo, separar, isolar o que são as estruturas das diversas regiões do nosso corpo. Então, é um termo empregado para designar um ramo da ciência, né, que é o estudo da morfologia, então, da estrutura do corpo humano e da arquitetura desse corpo. O primeiro tratado de anatomia data mais ou menos no século XVI, tá? E ele tinha alguns erros conceituais bastante importantes, mas foi o início do estudo da anatomia e realmente de passar essa anatomia para outras gerações a partir de registros. Então, entendendo um pouco da história da anatomia, a gente tem desde a pré-história essa habilidade do homem, primeiro para, obviamente, se alimentar, de descarnar os animais, e possivelmente essa foi a primeira experiência anatômica do ser humano. Então a gente já tem pinturas rupestres que demonstravam como seriam as estruturas realmente internas de um animal. Mais ou menos em 300 a.C., no Egito e na Mesopotâmia, o estudo da anatomia se mesclava um pouco com a religiosidade, mas já estava bastante presente e realmente era um estudo. Então eles tinham pessoas que eram especializadas realmente em entender o corpo humano. Na Grécia Antiga, aí sim começou a se tornar uma ciência, a partir de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e a partir de Aristóteles. Então ganhou uma força maior, primeiro com a dissecção de animais, e a partir de um determinado momento foi permitida a dissecção de humanos. Vale lembrar que, por ser algo que viola o corpo do ser humano, a religião sempre foi um pouco contra e sempre teve uma ideia de que precisava caçar as pessoas que realmente dissecavam pessoas, né? Em 150 depois de Cristo, Galeno já dissecava vários animais e ele foi um dos primeiros a escrever o tratado sobre anatomia, que a gente conversou um pouquinho naquele primeiro slide. Em 1510, Leonardo da Vinci já era um grande dissecador e ele também tinha essa capacidade absurda de desenho. Então, o primeiro atlas de anatomia com qualidade veio a partir dele. Então, ele fez os primeiros desenhos anatômicos, que até hoje a gente vê em grande parte dos museus espalhados pelo mundo. Em 1543, a gente teve o primeiro tratado, o Humani Corporis Fabrica, que era realmente um atlas de anatomia, e desde então só foi crescendo esse estudo. O boom do estudo da anatomia se deu em mais ou menos de 1600 a 1900, quando a gente começou a aplicar isso na educação médica e também na pesquisa científica. Então a gente conseguia entender um pouco do que era aquela estrutura e o que podia estar alterado nela. E esse é uma das maneiras, um dos métodos de se estudar a anatomia hoje em dia. Em 1977, esse rapaz, que eu não vou tentar pronunciar o nome, porque eu vou errar, criou uma técnica de meio que plastificar o corpo humano e manter todas as estruturas o mais fidedigno possível, que é esse que vocês estão vendo na imagem,
e é uma exposição que roda o mundo, a exposição Corpo Humano, já veio para o Brasil, na Bienal, e é uma exposição que realmente é bastante fidedigna a um cadáver que a gente vê num laboratório de anatomia. Então, para a gente entender a anatomia, a gente precisa entender que não dá para estudar somente de um jeito, né? Então, a gente tem 3 principais métodos de estudo da anatomia. Alguns vão ser um pouco mais específicos, mais sistêmicos, e outros a gente vai ter uma visão topográfica dessa anatomia, uma visão regional, que é essa capacidade de identificar quais são as estruturas que estão próximas daquele órgão específico e qual a relação entre elas. Então, como os 3 métodos principais, a gente tem a anatomia topográfica, a anatomia sistêmica e a anatomia clínica. Normalmente a gente começa estudando a anatomia sistêmica, para depois, quando já tiver uma ideia do que é o corpo humano, passar para a anatomia topográfica, e aí sim para a anatomia clínica, que é o que o médico, o instrumentador, o enfermeiro, o técnico de enfermagem precisam realmente saber o que está causando a alteração que aquele paciente traz para a gente como queixa. Então, a anatomia topográfica é um pouco do que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Uma anatomia regional. A gente acaba dividindo o corpo humano em partes principais, né, os segmentos corporais, que vão ser a cabeça, o pescoço e o tronco, e daí a gente divide o tronco em tórax, abdômen, dorso, pelve e períneo, e os membros superiores e membros inferiores. A anatomia sistêmica, que é o que a gente faz no curso, né, na INGEP, a gente ensina os alunos a partir da anatomia sistêmica, é realmente dividir cada pedacinho do nosso corpo a partir da função que ele exerce, né? E depois, no final, a gente tenta construir essa ideia de anatomia topográfica. Então, essa anatomia sistêmica é mais ou menos a divisão que a gente tem das subespecialidades dentro da medicina. A gente consegue dividir o corpo humano em sistema tegumentar, esquelético, muscular, nervoso, cardiovascular e assim por diante, tá? Então, teoricamente, nós temos 11 sistemas no nosso corpo. Obviamente, vocês estão vendo na imagem que tem 12 homenzinhos, né, representados, porque a gente tem que diferenciar o sistema reprodutor masculino do sistema reprodutor feminino. Mas num mesmo indivíduo, a não ser que ele tenha alguma alteração de malformação ou um paciente que seja hemafrodita, a gente teria 2 órgãos, né, 2 sistemas reprodutores juntos, por vezes, né? Então, a gente tem 11 sistemas se a gente pegar um mesmo indivíduo. E, por último, a anatomia clínica, que seria a gente aplicar todos esses conhecimentos de anatomia, que realmente vai enfatizar o aspecto da função daquela estrutura e o que ele pode trazer de prejuízo para o meu paciente. Então, a gente acaba fazendo um pensamento contrário, né, uma inversão. A gente pega a queixa do meu doente, ou um sinal e sintoma que a gente tem no exame físico, e pensa o que está alterado. Então, o paciente está com uma alteração, não consegue movimentar o membro de tal forma, então que músculo que estaria trazendo isso? Ele não sente direito uma região do corpo dele? Qual é o nervo que inerva aquela região e que pode estar alterado? Então, essa é a ideia realmente da medicina, né? A gente identificar qual é o sinal e sintoma do paciente e fazer alguma coisa para tratar esse sinal e sintoma. Entrando um pouco agora no que a gente realmente veio falar hoje, né, os planos anatômicos em si, antes de falar de plano anatômico, a gente precisa entender o que é a posição anatômica. Então, se cada país do mundo tivesse uma posição anatômica, a gente não conseguiria ter uma descrição anatômica correta e nem se comunicar. Então, foi padronizada uma posição anatômica, então todas as descrições anatômicas são em relação a essa posição que vocês estão vendo na imagem, né? A posição anatômica refere-se a um homem, né, como se ele estivesse de pé, a cabeça, o olhar e os dedos estão voltados para frente, mais para frente a gente vai ver que o termo correto é o termo anterior, os braços ficam ao lado do corpo, com as palmas voltadas anteriormente, e os membros inferiores próximos com os pés paralelos, tá? Vale lembrar que essa é a visão como se você estivesse nessa posição. Então, no caso, o lado direito não é o lado direito que a gente vê nessa imagem, tá? Então, aqui no caso, a gente vê como o lado esquerdo nessa imagem, mas esse que eu estou circulando com o mouse é o lado direito do nosso paciente, né? É só lembrar que o coração fica do lado esquerdo que a gente entende realmente que essa posição que a gente está visualizando é a posição invertida quando a gente for falar de lados, tá? Os planos anatômicos em si, que eu acho que é uma das maiores dúvidas quando a gente estuda um pouco de anatomia,
são algumas padronizações que foram feitas para dividir o nosso corpo, tanto de lado direito e esquerdo, como a parte da frente e de trás, e a parte de cima e de baixo. A gente vai ver agora quais são os termos corretos para isso, né? O plano mediano é um dos principais planos que a gente tem no nosso corpo. Ele vai dividir o corpo nas metades direita e esquerda, tá? Se a gente for contextualizar realmente o que ele é um plano vertical, então ele vai cortar o corpo longitudinalmente, né, no maior eixo, que seria a altura da pessoa, e vai passar exatamente no meio do corpo dessa pessoa, dividindo em lados direito e lado esquerdo. Vale lembrar que o nosso corpo ele não é simétrico em ambos os lados, a gente tem, obviamente, órgãos que são gêmeos e que são simétricos, né, mas é bem diferente o lado direito do lado esquerdo. Depois eu vou mostrar uma imagem e vai ficar um pouco mais claro. O outro plano que a gente tem no nosso corpo é o plano sagital. Esse plano é bastante usado em exames de imagem, que eu vou mostrar também para vocês. É um plano que vai atravessar o corpo paralelo ao plano mediano. Então, independente de que posição esteja, se for um corte paralelo ao plano mediano, eu vou considerar como um plano sagital. O plano frontal já é um pouco diferente, né? Ele também é chamado de plano coronal, que é como vocês vão ver em exames de imagem, e ele corta o plano mediano em 90 graus, tá? Então ele é um plano perpendicular ao plano mediano. Ele vai dividir o corpo em partes anterior e posterior, ou a parte da frente e a parte de trás do nosso corpo. E os planos transversos, ou também chamados de planos axiais, a gente vai ver um pouco a diferença entre eles, também são planos, no caso agora um pouco diferentes, são planos horizontais, que vão atravessar o corpo meio que formando ângulos retos com o plano mediano e com o plano frontal, que vão dividir o corpo em parte superior e parte inferior, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo do nosso corpo. Mostrando nas imagens fica um pouco mais claro, né? Então, se eu pegar um ser humano e dividir ele exatamente no meio, eu vou ter o plano mediano, dividindo entre lados direito e lado esquerdo, tá? O plano mediano, ele não necessariamente vai ser somente para o corpo. Se eu pegar uma estrutura específica como a mão, eu também posso fazer um plano mediano da mão, lembrando que esse corte vai ser o máximo possível no centro da minha mão, dividindo entre esquerda e direita, e ele vai pegar no eixo longitudinal do membro, no caso que eu estou cortando, tá? O plano sagital, como eu comentei, ele é um plano paralelo ao plano mediano. Então, independente de onde eu fizer esse plano, aqui vocês estão vendo numa linha que chama hemiclavicular, ele vai ser considerado um plano sagital. Então, se eu pegar o plano sagital e fizer nessa linha axilar anterior, que é como nós chamamos, também vai ser considerado um plano sagital, tá? Então, posso fatiar o corpo diversas vezes, todas vão ser consideradas planos sagitais. Então, estritamente, se a gente fosse ver, o plano mediano também seria um plano sagital, que divide o corpo exatamente na metade, tá? O outro plano que a gente tem, o plano frontal, ou coronal. Decorem o nome coronal, que é muito melhor, porque é como o médico vai falar, é como vai estar no exame de imagem, tá? Ele vai dividir o corpo anteriormente e posteriormente, tá? Então, a parte da frente e a parte de trás. Lembrando que esse corte coronal, ele também vai ser muito parecido com o sagital. Independente de onde eu fizer, eu posso correr com esse corte aqui, ele vai ser considerado um plano coronal. E por último, o transverso ou axial, ele pega 90 graus dos outros que eu comentei, e ele vai dividir em superior e inferior. Esse aqui é o corte que a gente vê na tomografia, principalmente que a gente vê na tomografia, na ressonância magnética. Não que esses outros cortes não existam nesses exames de imagem, mas esse aqui é o que nos dá mais detalhes quando a gente vai correndo o exame, tá? E daí, a mesma forma, eu posso fazer um corte axial da cabeça, várias fatias do corpo e ver cada uma das estruturas, tá? Tudo isso que eu falei está compilado aqui, tá? Então, os planos nada mais são do que cortes, tá? Então, cada um com, obviamente, sua particularidade, mas a gente vai ter as mesmas especificações quando a gente vai falar de cortes anatômicos. Então, a gente vai ter cortes longitudinais, então, aquele corte que é feito no maior comprimento do órgão, tá? E daí vai dividir o órgão em duas partes, tá? O transverso ou axial, da mesma forma, mesma coisa, é perpendicular ao eixo longitudinal. Então, é como se eu cortasse fatias de um membro, por exemplo.
E os cortes oblíquos, e por isso que eu falei para vocês que a gente vai ver a diferença de axial e transverso, esses sim são os cortes que a gente vê em exames de imagem, tá? Como o corpo humano ele não é um cilindro perfeito, os cortes sempre serão oblíquos, a posição do paciente no exame de imagem nunca é perfeita, então a gente consegue fazer cortes, na verdade, oblíquos, fatias do corpo, que seriam esses cortes oblíquos, tá? Exemplificando, um corte longitudinal vai pegar o maior eixo de qualquer estrutura, tá? Aqui é representado pelo membro, mas eu posso pegar qualquer órgão e fazer um corte longitudinal também. O corte transverso, aquele que vai pegar perpendicular ao corte longitudinal. E o corte oblíquo, ele não tem uma angulação pré-definida. Vai depender muito da estrutura que ele está fazendo o corte. Tá? Então, de planos anatômicos, era mais ou menos isso que a gente tinha que ter em mente. A gente vai revisar esses conceitos no final da aula. Mas agora a gente precisa entender um pouquinho de nomenclatura anatômica, né, dos corretos termos anatômicos. Então, a gente nunca fala que é uma estrutura que está acima ou uma estrutura que está abaixo, né? A gente sempre usa os termos superior e inferior. O jeito mais fácil de decorar é, sempre que eu comparar duas estruturas, eu vou estar comparando, no caso superior e inferior, a partir de um ponto de referência. Então, no caso, se eu pegar o coração e o estômago, o coração está um pouquinho mais para cima do estômago. Então, ele é superior ao estômago. Isso porque ele está mais próximo do ponto mais alto do crânio, que seria o vértice do crânio, do que o nosso estômago. Vamos pular cranial, a gente já fala dele daqui a pouco. Inferior é a lógica contrária, tá? Então, vamos usar o mesmo exemplo. O estômago está um pouquinho para baixo do coração. Então, ele está mais perto da planta do pé, que é a estrutura mais inferior que a gente tem. Então, se a gente for comparar o estômago com o coração, ele é inferior ao coração. Tá? Os termos cranial e caudal, a gente não pode confundir com superior e inferior, por mais que eles sejam muito parecidos. Mas sempre que alguém falar cranial ou caudal, ele está tentando dar uma direção. Então, eu posso falar que um tumor está tendo um crescimento cranial, ou que, por exemplo, eu vou fazer uma ureteroscopia num paciente, vou passar uma câmera por dentro do ureter dele, sentido cranial, então eu vou subindo, tá? E isso vai indicar uma direção em direção ao crânio do meu paciente, ou em direção ao pé do meu paciente, que erroneamente a gente chama de cauda, né? Posição caudal. Dando continuidade, os termos que a gente usa muito também, posterior e anterior, é a mesma coisa que a gente está comentando até agora. É uma base comparativa entre duas estruturas, tá? Sempre que eu falar que uma estrutura é posterior à outra, significa que ela está mais próxima da superfície dorsal do nosso corpo, tá? Então está mais perto das costas do que a outra estrutura. Então, se eu pegar o exemplo do calcanhar, o calcanhar é posterior aos dedos do pé. No caso, ele está mais próximo da estrutura da face dorsal do meu corpo do que os dedos do pé, tá? Anterior vai ser o contrário. É qualquer estrutura que esteja mais próxima da superfície frontal do nosso corpo, da superfície ventral do nosso corpo. Então, o mesmo exemplo, os dedos do pé são anteriores ao calcanhar, ao tornozelo e assim por diante. Quando a gente for pegar mão e pé, os termos mudam um pouquinho. Mas são termos que a gente já usa no cotidiano, então não tem muita diferença, né? A parte posterior da mão vai ser o dorso. Lembrando que na posição anatômica, a mão tem que estar nessa posição, como vocês veem na imagem. Então, a parte posterior é a parte que está mais próxima do dorso, vai ser o dorso da mão mesmo. E a parte anterior vai ser a palma da mão. No caso dos pés, isso se inverte, né? O dorso do pé é essa parte que vocês estão vendo aqui, tá? A parte que seria de cima do pé. Errado falar dessa forma, mas é o jeito mais fácil de entender. E a planta do pé é aquela que está mais próxima do solo, certo? Outros termos que a gente precisa entender bastante, também comparando estruturas, é o termo medial e o termo lateral. Para isso, a gente precisa lembrar do plano mediano. Lembra do plano mediano que corta o corpo longitudinalmente, dividindo entre direita e esquerda? Então, a base comparativa para falar medial ou lateral vai ser o plano mediano. Então, no caso, eu posso usar como exemplo os dedos da mão, tá? Então, o dedão da mão, concordam comigo que ele está mais longe do plano mediano, então mais afastado do que o quinto dedo aqui, tá? Então, eu digo que o dedão da mão é lateral em relação ao quinto dedo.
Isso porque o quinto dedo está mais próximo do plano mediano do que o dedão, tá? E o mesmo vai servir se eu inverter isso. Eu posso falar que o quinto dedo, tá, ele é medial em relação ao dedão, exatamente porque o quinto dedo está mais próximo do plano mediano do que o dedão. Então, qualquer estrutura em base comparativa estiver mais próxima do plano mediano, eu considero medial. Qualquer estrutura que estiver mais afastada do plano mediano, mais distante, eu considero lateral. Tá? Alguns outros termos são usados, mas aqui pensando um pouco mais coisas que a gente já fala no dia a dia, né? O termo superficial, intermediário e profundo, tá? Para isso a gente tem que pensar exatamente a superfície daquela estrutura. Então aqui usando um corte de um membro superior, a gente vai ter que o superficial é o mais próximo da pele, tá? O intermediário vai ficar entre duas estruturas, eu posso não usar esse termo, tá? Por vezes vocês não vão ver o termo intermediário sendo usado, porque eu não tenho nada entre duas estruturas, tá? E o termo profundo é aquilo que realmente está mais para dentro em comparação com a superfície daquele membro, ou daquele qualquer órgão que a gente estiver falando, tá? Então, no exemplo que está dado aqui, os músculos do braço estão representados aqui, eles são mais superficiais, né? Estão mais próximos da superfície do braço. No caso, o bíceps braquial é um outro músculo, é um pouco mais profundo, então ele é intermediário, e o húmero, o osso, ele é mais profundo, certo? Esse aqui não é tão difícil de entender. Agora vem o mais difícil de entender, tá? E esse eu vou pedir um pouco de calma para vocês, porque eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo. Então, o termo proximal e distal também vai ser uma base comparativa entre duas estruturas, só que a gente não vai comparar as duas estruturas em si. A gente vai comparar uma das estruturas com a origem do membro, por exemplo, e a outra estrutura também com a origem do membro. Então, como exemplo, o mais fácil é pensar em articulações, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma base comparativa entre o cotovelo e o punho, certo? Sempre que eu disser que o cotovelo é proximal ao punho, eu não estou querendo dizer que o cotovelo é próximo do punho. Estou querendo dizer que o cotovelo é mais próximo da origem do membro, que no caso é a articulação do ombro, do que o punho. Então eu sempre tento fazer um pouco de matemática aqui, tá? Pensem que eu vou traçar uma linha nesse braço, tá? Nesse membro superior. A distância do ombro para o cotovelo vai ser uma distância x, tá? E a distância do ombro para o punho, uma distância 2x. Concordam comigo que 2x é maior que x. Então, o cotovelo vai estar mais perto do ombro do que o punho está. Então, a base comparativa entre os dois é eu dizer que o cotovelo é proximal em relação ao punho. Então, o cotovelo é mais próximo do ombro do que o punho, tá? Esse termo vocês vão usar bastante dentro da instrumentação cirúrgica. Vocês podem usar, por exemplo, toda a equipe do curso é um pouco mais especializada em urologia, então eu sempre dou o exemplo de cálculo, né? Cálculo ureteral. O ureter é um pequeno tubinho que vai sair lá do rim e vai chegar até a bexiga. E por vezes o cálculo fica lá parado nesse ureter e obstrui ele. Então a gente pode ter um cálculo proximal, então significa que esse cálculo está mais próximo da origem do ureter, que é o rim, do que um cálculo distal, que no caso está mais próximo da bexiga, que é mais distante do rim. Então, esse termo proximal e distal, ele pode ser usado para qualquer estrutura, desde que a gente trace um ponto de referência, qual é o começo daquela estrutura, qual é o final daquela estrutura. Então, eu posso nem usar como base comparativa, mas eu posso no cotidiano dizer que o cara tem um tumor de intestino delgado que é proximal. Eu sabendo que a primeira porção do intestino delgado é o duodeno e sabendo que esse tumor é proximal, possivelmente esse tumor está próximo da origem do intestino delgado, que seria o duodeno. Então esse termo é bastante usado na medicina e é bom saber o que ele realmente significa e não só decorar que proximal está, por exemplo, na parte de cima do rim e o distal está mais próximo da bexiga. Outros dois termos bastante usados, mas muito mais fáceis, são os termos ipsilateral e o termo contralateral. Aqui, no caso, eu quero comparar estruturas dos lados do meu corpo. Então, eu posso dizer que um paciente teve uma fratura no membro superior e uma fratura direito, no caso, como estou mostrando na imagem, e uma fratura ipsilateral do membro inferior.
Então, eu sei que a fratura do membro inferior é do mesmo lado que a do membro superior, consequentemente, é uma fratura à direita, tá? E contralateral, obviamente, vai ser o oposto, né? Uma fratura, por exemplo, que está do outro lado do corpo. Certo? Agora eu preparei um esqueminha com tomografias para vocês. Eu vou abrir aqui para a gente meio que aplicar um pouco os conhecimentos que a gente teve dos termos mesmo, tá? Caso trave ou algo do tipo, por favor, me falem, porque eu não sou um expert em lives, então a gente vai se adaptando. Depois eu posso mandar o link disso para vocês. É um atlas de anatomia baseado em exames, tá? Então a gente vai ter alguns cortes aqui, certo? Primeiro de tudo, um corte axial. Então lembrem do corte axial. Ele vai cortar perpendicular ao plano mediano, ao plano sagital. Aqui a gente vai ter um corte sagital. Então eu estou correndo o crânio de um lado para o outro. Acompanhem essa linhazinha onde eu passei o mouse por cima. Eu consigo fazer um corte sagital em qualquer região desse crânio, tá? No caso, aqui eu vou fazendo vários e vários cortes sagitais, que é o que a gente consegue ver nas imagens, tá? E agora, passando para esse outro, eu quero que vocês acompanhem essa outra linhazinha que eu estou passando o mouse. A gente tem um corte coronal. Então, eu estou passando da parte anterior para a parte posterior, certo? Vamos colocar no meio, certinho, para a gente ver. Então, aqui, exatamente onde eu tracei essas linhas, eu estaria fazendo um corte no plano mediano, onde está essa linha aqui. Então, eu estou dividindo o meu sistema nervoso central exatamente no meio, tá? E aqui, um corte frontal, que eu estou dividindo entre anterior e posterior. Não é tão difícil quando a gente vai vendo assim, algumas imagens juntas e descendo, obviamente, essas setinhas, né? Mas é o que a gente vai ver no cotidiano com exames, tá? E vale lembrar também que aqui a gente está vendo um paciente de cima para baixo, tá? Então a visão que a gente está tendo é uma visão caudal no caso desse corte axial aqui. Então eu estou vendo meu paciente lá do vértice do crânio, que é essa imagem que vocês só veem o crânio, tá? E vou descendo, 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 até chegar nas estruturas, como por exemplo, os olhos do meu paciente, tá? Então o lado direito e o lado esquerdo aqui são condizentes. No caso, eu vou mostrar uma próxima, que é de abdômen, e a gente tem que pensar no contrário. Eu estou vendo meu doente de baixo para cima. Certo? Como estamos? Muitas dúvidas? Ou está dando para entender? Fiquem à vontade para falar, tá? Senão eu me sinto sozinho. Vou mostrar um pouco do abdômen agora para vocês. Bom, aqui a gente tem um corte que pega muito próximo da transição tóraco-abdominal, tá? Então do final do tórax para o começo do abdômen e desce até a região da pelve. Esse é um corte bastante usado para a gente ver sistema urinário. Tá? Então aqui vocês estão vendo o coração, o pulmão, tá? Na tomografia simples sem contraste, o pulmão fica de uma coloração bem escurecida pela presença de ar e tudo que tem mais líquido fica um pouco mais branco, né? Um pouco mais acinzentado, certo? Então a gente vai descer esse corte, primeiro o corte axial, que eu estou descendo aqui, tá? Então a gente está vendo o coração mais à esquerda, esse é o lado esquerdo, onde estou passando o mouse, e a gente já começa a ver aqui o fígado, que fica do lado direito. Descendo, a gente consegue ver estômago e o começo das alças intestinais, o pâncreas, o baço do meu paciente, que a gente já consegue ver a aorta e alguns outros vasos bastante importantes, e os rins aparecendo aqui. Tá? Agora a gente vai brincar um pouquinho com os outros cortes. O corte coronal, então aquele corte que vai dividir entre anterior e posterior, e o corte sagital, que vai cortar paralelo ao corte ao plano mediano, independente da faixa que eu quiser. Tá? Então, brincando um pouquinho aqui, eu vou trazer mais anterior, então você para de ver o corte coronal. Quando eu for em direção ao dorso, então eu estou fazendo um caminho antero-posterior. Eu estou indo em direção à região posterior. Já começo a ver todas as estruturas melhor. O coração, o fígado, as alças intestinais, tá? E continuando descendo,
a gente vai vendo mais e mais alças intestinais, até a gente chegar na altura dos rins, tá? Então a gente consegue ver os rins aqui, consegue ver pelve renal, ureter descendo, até chegar na nossa coluna vertebral, aí bonitona, tá? Agora a gente vai fazer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então vou começar aqui na direita e vou sentido medial, tá? Eu estou chegando no sentido medial, tudo que vocês estão vendo, essa bola gigante aqui é fígado, tá? Uma estrutura bastante grande, em direção ao plano mediano. Então, a gente consegue ver várias estruturas no córtex sagital, até chegar na parte mais central, então onde seria realmente o plano mediano. Vale lembrar que num exame de imagem o plano mediano não é 100% fidedigno, porque o paciente sempre está numa posição um pouco diferente. E agora eu vou começar a afastar do plano mediano, sentido lateral. Então a gente começa a afastar, vou conseguir ver lá em cima o estômago do meu doente, um restinho de coração que sobrou ali e o rim dele, tá? Aqui embaixo a gente já consegue ver toda a parte da pelve, o acetábulo e a cabeça do fêmur, certo? Então descendo, vai acompanhando a imagem, subindo e descendo. Os rins até chegar na região, a gente vai ver a bexiga, ainda é alça intestinal aí, a gente já começa a ver a bexiga, se não travar a imagem, ó, a bexiga aqui, tá? E vai dar para ver um cortezinho da próstata aqui também. E a síntese pública do meu doente. Certo? Desse jeito ficou um pouco mais claro os termos. Como estamos de dúvidas? A gente pode abrir um pouco para conversar e tirar as dúvidas que vocês tenham. E se precisar, a gente volta para essas imagens, tá? Ficou mais fácil assim, para entender. Certo. Vocês costumam ver no dia a dia, para quem já instrumenta, esses termos sendo muito utilizados? Ou o cirurgião acaba falando termos mais simples? Como que é no dia a dia de vocês? Alguém já instrumenta aqui que está presente? Tem 40 pessoas, eu acho que alguém já deve instrumentar aqui. Se a Regiane estiver presente, ela pode falar também. Bom, eu acho que, no geral, ficou aqui disponível para dúvidas de todo mundo, né? A gente fazer uma conversa. Esses termos, por mais chatos que sejam, né? A terminologia anatômica não é legal, não é uma coisa que todo mundo tem prazer em estudar, mas quando você começa a entender e aplicar isso em cada uma das estruturas e dentro das próprias cirurgias, tudo fica muito mais claro, e você começa realmente a conseguir falar na mesma língua do que toda outra equipe médica que já estudou isso. Por vezes eles vão falar muito errado, o médico usa termos muito errados, né? Mas, enfim, você entendendo o que está acontecendo ali facilita bastante até mesmo a sua atuação. Eu sempre faço uma analogia, pensa um mecânico que não entende do que é, por exemplo, um motor, o que é o parafuso que ele vai ter que apertar, qual é a mangueira que ele vai ter que soltar. A mesma coisa para qualquer profissional da saúde que não entenda anatomia. Ele não vai saber, no caso do instrumentador, nem qual vai ser a pinça necessária para utilizar naquela situação, porque ele não sabe qual é a estrutura que está sendo abordada. Então, estudar um pouquinho mais de anatomia vai facilitar bastante no futuro para que tudo fique mais claro dentro do centro cirúrgico. Certo? Alan, você poderia explicar para mim de novo a parte do abdômen? Claro, da imagem mesmo? Isso, porque até eu processar os nomes de novo e ver a imagem fica complicado. Espera aí que eu vou abrir aqui. Tá. E abrir errado. Só um segundinho que... Oi, Alan, boa noite. Tudo bom? E aí, Rê? Tudo bom. Como vocês estão? Bom, eu tô ótimo. E você? Eu tô ótimo, tô na praia. Ruim, né? Bem ruim. Parabéns pela aula, viu? Tô assistindo, acompanhando. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite. Você sabe que pode contar sempre. Às vezes não bate os horários, mas a gente encontra um jeitinho de dar certo. Eu acho que o que foi importante também a gente colocar esse tema é que tem bastante gente que vai começar a trabalhar com ortopedia e quando a gente fala sobre o posicionamento do braço, da peça, da escopia,
é legal a gente poder compreender. Por isso que eu achei um tema bem relevante e muito bem apresentado por vocês. Espero que a galera esteja curtindo. Eu já postei lá no nosso Instagram, já tem bastante gente elogiando. Parabéns de novo. Legal, bacana. Para a Carla que me perguntou, então aqui a gente está começando um corte de abdômen, tá? A gente está num local que começa o fígado. A gente chama esse local de transição tóraco-abdominal. É realmente a transição entre o tórax e o abdômen. Isso vai, se a gente for pegar anteriormente, é um espaço intercostal que a gente considera, lateral outro e posterior outro. Mas entenda como a transição entre o tórax e o abdômen, tá? Se a gente começar a descer, essa maior estrutura que a gente está vendo à direita vai ser o fígado, certo? O fígado ele pesa mais ou menos 1,5 kg, ele é bastante grande, então a gente consegue ver ele muito fácil e é um ponto de referência muito bom em exame de imagem, né? Como ele é um órgão parenquimatoso, um órgão um pouco mais mole, ele tem essa característica na tomografia sem contraste de ser um pouco cinza, tá? Tudo que é mais líquido é mais cinza, tudo que é bastante sólido vai ser branco, tá? No caso, como vocês estão vendo, os ossos, e tudo que for preto, basicamente vai ser ar, tá? Então a gente começa a ver aqui estômago, a bolha gástrica, que é o local do nosso estômago que basicamente vai ter ar, o resto vai ser alimento. Continuar descendo um pouquinho mais rápido. Tá? A gente já começa a ver aqui baço e o pâncreas, ele deu uma sumida, isso aqui é tudo pâncreas, tá? Se a gente for lembrar das relações anatômicas, o pâncreas é posterior ao estômago, ele é medial em relação ao baço, tá? E se a gente for ver aqui, ele está mais próximo da linha do plano mediano que essas outras estruturas. Certo? Continuando descendo, a gente já começa a ver rim aqui. Todo o resto vai ser alça intestinal. É fácil ver que é alça intestinal porque a gente tem várias bolinhas de ar, tá? E essas bolinhas de ar, além de serem gases, tá? Também da própria alimentação. A gente não consegue se alimentar sem que entre um pouco de ar pelo esôfago. Tá? Então a gente começa a ver o rim aqui. Então o rim esquerdo, no caso a gente tem que lembrar lado direito do nosso corpo, onde está o fígado, e lado esquerdo. O rim esquerdo, ele começa um pouco mais superior do que o rim direito. Exatamente porque do lado direito a gente tem o fígado, que é um órgão muito grande, e no processo embriológico ele acaba empurrando o rim para baixo. Se a gente for ver nesse corte do meio, o fígado grandão, o rim direito, se a gente for traçar uma linha aqui do polo superior do rim, ele vai dar mais ou menos no meio do rim esquerdo. Então os dois rins, eles têm realmente uma diferença de altura, tá? Se a gente continuar descendo, a gente só vai ver rins e alças intestinais. A gente já consegue ver um pouco de outras estruturas, que são estruturas vasculares, tá? A gente consegue ver a cava inferior, a gente consegue ver a aorta. Continuando descendo, quase tudo alça intestinal, que vocês estão vendo aqui, tá? E musculatura. Até que a gente chega na região do reto, então a região final do nosso colo, nosso intestino grosso, né? A gente vai começar a ver a bexiga aqui cheia de líquido. Aqui a gente tem o acetábulo, que é o local onde entra a cabeça do fêmur, a próstata, o finalzinho, quase canal anal aqui, sínfise púbica, e daí já vira, ou já corta aqui, porque não entra na imagem de membro inferior, né? Então vamos pegar agora o corte coronal. Vamos ver lá de anterior para posterior, tá? Então a gente começa a ver aqui em cima o coração e o início do fígado. Quase tudo alça intestinal nesse corte. Vou conseguir ver o estômago daqui a pouco. Então descendo a gente já consegue ver aqui baço, pâncreas. Os rins começam a aparecer. Aqui é tudo estrutura vascular, tá? Então a aorta e a veia cava. Aqui é músculo e começa a coluna vertebral. E os dois rins aqui. A gente continuar descendo, já vai dar para ver lá embaixo, que seria reto e canal anal. Vamos ver a bexiga. Deixa eu trazer o corte mais para cá, para a gente se basear bem. A bexiga está bem protegida pela sínfise púbica, a gente consegue ver ela bem pouquinho aqui nessa imagem, um pouco mais para baixo ali. Porque esse corte não está tão bom, ele acaba cobrindo um pouco da bexiga. Certo?
depois dá uma revisada nas relações topográficas. Eu mando esse site para vocês e fica bastante claro para fazer essa base comparativa. Respondida, Carlo, muitas dúvidas ainda? Ah, é que é muito complicado para mim ver essas imagens. Eu sempre tive muita dificuldade. É muita coisa. Exame de imagem não é fácil para o médico que passou 2 anos, 3 anos de anatomia. É por isso que a gente acaba confiando muito na opinião do radiologista, né? O radiologista, ele vai ser realmente especializado nisso, né? Ele fez uma residência com um tempo bastante grande para conseguir laudar tudo isso. Então, uma coisa é você entender qual que é a estrutura anatômica, né? Que lugar que está, como que as coisas estão acontecendo ali. Mas saber se ela está alterada ou não, algumas coisas são bastante simples, ver um cálculo, ver uma alteração um pouco mais grotesca, mas alterações muito pequenas realmente precisa do radiologista ou alguém que trabalha tanto tempo com isso que começa a ver também essas alterações. E esses exames de imagem que eu mostrei são exames sem contraste. Quando a gente for ver com contraste, já muda bastante. Normalmente na abdominal a gente tem uma fase portal, que a gente consegue ver um enchimento mais venoso, uma fase arterial, uma fase de equilíbrio, então tudo isso muda, e dependendo do tempo que decorre entre uma fase e outra, a gente pode ver, por exemplo, um tumor ou algo do tipo, certo? Então, quanto ao exame de imagem, é realmente difícil, demoram bastante tempo para aprender a ver eles, tá? Mas entendendo quais são as principais relações topográficas entre os órgãos, tá perfeito, certo? Certo. Então, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram conversar? Gostaram, não gostaram? Se puderem me dar um feedback, eu agradeço. Podem ligar o microfone para conversar. Tô achando que todo mundo é mudo. Tipo, não me deixa Boa sozinha, gente. Boa. Gente, eu vou pedir agora no final da aula para todo mundo, por favor, ligar a câmera, para a gente registrar esse momento e conseguir, né, cada live a gente tire uma foto diferente, tire um print, né? Eu sempre fico à disposição para todo mundo, meu e-mail estava aí no slide, né? Eu posso passar de novo se quiserem. Se quiser mandar no Instagram, qualquer coisa, fica à vontade, a gente vai se ajudando. O importante é que vocês tenham uma formação muito boa, que no futuro a gente trabalhe junto aí e consiga conversar bem e não tenha nenhum desentendimento, certo?